Olá, meus amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina, e nós estamos neste trimestre analisando lições de fé no livro de Josué, e você é muito bem-vindo aqui ao canal Teologia Adventista, onde nós estudamos uma Bíblia de forma mais ampla, estudamos uma Bíblia de forma mais profunda e queremos ser abundantes no conhecimento do Senhor. É uma alegria ter você conosco para estudar juntos, e nessa lição nós vamos estudar a lição número 3, que tem como título Memoriais da Graça. Estudamos semana passada Surpreendidos pela Graça e agora iremos estudar Memoriais da Graça. Na semana passada eu fiz uma pergunta para vocês, não é mesmo? Como vocês gostariam de estudar a Bíblia? Vocês estão gostando da lição pelo mapa mental ou gostariam de estudar a Bíblia de forma mais convencional? E nós tivemos ali as respostas nos comentários. Eu agradeço você pelo seu comentário, pelo seu feedback, e a grande maioria disseram assim: pastor, nós estamos amando o estudo com mapa mentais. Uma pequena minoria disse que gosta dos estudos de forma convencional, apenas com a Bíblia, com a lição, sem essa estruturação no mapa mental. Então, como maioria de votos, nós tivemos aí o estudo pelo mapa mental escolhido como o método base para nós estudarmos aqui. Continuaremos com o mapa mental, mas também tentaremos fazer aqui sempre comentários para que você entenda que aqui está sendo estudada a Bíblia e aqui estamos explicando a Bíblia. A Bíblia deve ser lida, explicada e aplicada. Então, sem mais delongas, nós vamos então para o nosso mapa mental, aí na tela, onde você vê de forma estruturada o assunto de forma sistemática. E iremos trabalhar a lição número 3, Memoriais da Graça. E qual é o objetivo da lição dessa semana? Nós veremos logo em seguida os tópicos da semana, os temas especiais aqui apresentados pelo autor e, por último, as considerações finais. Muito bem, aqui nós temos o objetivo da lição dessa semana. Aqueles que nos relataram nos comentários que fica uma letra pequena no celular, para ser visto ali o vídeo no celular, nós aqui orientamos mais uma vez que você entre aqui abaixo. Existe do lado da sua tela uma engrenagem, né, que são as configurações, que você vá até as configurações e coloque a imagem em uma qualidade melhor. Com isso você conseguirá enxergar com mais facilidade as letras. E nós estamos aqui tentando também fazer com que a letra fique maior para que você tenha acesso. Você também tem acesso ao link deste programa, ou seja, ao link deste site, onde você tem acesso a esse mapa mental, e ali você pode aumentar a letra do jeito que você quiser, você pode copiar, você pode também fazer uma cópia e mudar o que você achar melhor ali. Então vamos ver qual o objetivo da lição dessa semana. Então, o objetivo da lição dessa semana é aprofundar a compreensão sobre a importância da memória espiritual, mostrando que lembrar-se de Deus vai além de um simples ato cognitivo, envolvendo também ações e gratidão. A lição busca alertar sobre as consequências da amnésia espiritual, que leva à apostasia e à idolatria, e encoraja práticas diárias, como culto em família, memorização de textos bíblicos e momentos de reflexão, para manter viva a gratidão e a fidelidade de Deus. Então, o objetivo da lição dessa semana é aprofundar a compreensão sobre a importância de se ter memórias espirituais. E como podemos fazer isso? Veremos ao longo da lição aspectos práticos para você aplicar no seu dia a dia. Então, vamos aqui para os temas da semana. E nos temas da semana nós temos aqui a parte de domingo. A parte de domingo tem como título Cruzando o Jordão. Cruzando o Jordão, aqui nos incentiva a ler alguns textos, principalmente Josué 3, de 1 a 5. E nós vemos aqui: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sintim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2
1000 côvados entre vós e ela. Não vos chegais a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então nós temos Josué recebendo as palavras de Deus e ele transmite isso para os oficiais. Os oficiais levam a mensagem para o povo, porque não existia WhatsApp, não existia telefone, não existia megafone, nem caixa de som, para que ele pudesse dar essa notícia de forma rápida. Então as pessoas comunicam e dizem: olha, essas são as instruções, vocês precisam seguir essas instruções para que possamos ser bem-sucedidos. Agora vamos analisar algumas coisas. O texto diz que eles deveriam se santificar. Quando nós vemos Moisés falando com o povo, lá na lição de Êxodo, nós vemos que santificar-se tinha a ver com alguns elementos. Por exemplo, eles precisavam se lavar, eles precisavam se perdoarem mutuamente, não poderiam guardar rancor em seu coração, precisavam resolver as suas discórdias e eles precisavam também, na santificação, serem circuncidados. É claro que a circuncisão aqui não foi antes da travessia do Mar Vermelho, eles foram circuncidados após a travessia, ou melhor, não foi aqui no momento da travessia do Rio Jordão, né? Mas sim após a travessia do Rio Jordão, eles foram circuncidados. No capítulo 5, verso 2 ao 9, fala isso. E as implicações disso era a fraqueza. Eles estariam impossibilitados a guerrear e se tornariam vulneráveis na batalha. Então, se santificar significava que eles deveriam lavar as suas roupas, deveriam pedir perdão pelos seus pecados, precisavam resolver os seus conflitos internos e relacionais, e eles precisavam confiar de que Deus estava indo adiante deles, e isso era se santificar. Eles deveriam esperar, porque os sacerdotes iriam à frente carregando a arca do Senhor, e ali era o símbolo da presença de Deus, ali era o próprio Deus indo adiante deles, era o próprio Deus demonstrando o seu cuidado, né? Então, a presença de Deus não apenas era uma jornada física, mas era uma jornada espiritual, que tinha a ver também com a consagração e com a comunhão. A consagração tem a ver com esse relacionamento vertical com Deus. E a comunhão, na Bíblia, quando fala de comunhão, é sempre nesse aspecto horizontal, ou seja, o relacionamento entre os irmãos, entre os amigos e familiares. Então nós vemos que interessante essa questão aqui. Nós vemos também que o texto falou da Arca da Aliança, que a Arca da Aliança eles deveriam manter uma distância de 2000 côvados da Arca da Aliança para que eles não pudessem tocar naquele objeto que era um objeto sagrado. Era uma forma que nós vemos de tornar o abstrato mais palpável. Eles não tinham o formato de um deus como os ídolos, como os deuses pagãos, que eram feitos em pedra, em ouro, né? Mas então Deus, que era o ser abstrato para eles, se tornava mais palpável naquela arca, porque ali era o símbolo da presença de Deus, a presença visível e tangível do Senhor. Sem a arca seria algo menos marcante. Eles poderiam atravessar sem a arca? Sim, Deus poderia providenciar, abrir o Rio Jordão para eles passarem. Sem a arca? Sim, mas seria um momento menos marcante do que foi, porque todos os elementos que ali tinham, todos os rituais, todos os símbolos ali, era para levar a mente deles a um pensamento de algo elevado, algo espiritual, algo sério, reverência, né? Assim eles teriam compreensão mais profunda da presença divina, em que a arca estivesse ali, os sacerdotes levavam a arca, paravam no meio do Rio Jordão, e agora eles atravessavam, e depois que todos tivessem atravessado, então sairia a arca depois, mostrando que quem abre o Rio Jordão é Deus, quem mantém o povo é Deus, quem ilumina o povo e os protege é o Senhor. E nós temos então a pergunta número 1 aqui, que é muito interessante. Por que Deus pediu aos israelitas que se preparassem de forma especial para o que estava prestes a acontecer? Então a minha resposta é: Deus pediu que os israelitas se preparassem de forma especial para atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, para reforçar a santidade, a confiança e a obediência. Então veja só, Deus não pede esse ritual aqui apenas por mero formalismo. Tudo tem um objetivo, e o objetivo primário
é reforçar a santidade de Deus, é reforçar a confiança e a obediência que o povo deveria ter em Deus, garantindo que estivessem espiritualmente alinhados com o propósito divino e então demonstrassem a sua fé, a orientação de Deus e tivessem então a proteção de Deus. Então perceba, eu e você precisamos entender a importância de reforçar a santidade em nossas casas, a importância de termos confiança. Os elementos, os memoriais da graça, aqui apresentado na lição da Escola Sabatina dessa semana, quer alinhar-nos com o propósito divino, quer que você fique bem alinhados com o propósito divino. E como fazemos isso? Quando nos deparamos com memoriais, os ritos da igreja, os rituais da nossa vida, eles têm um propósito, que é nos conectar com o divino, com o sagrado. E isso nos dar, assim, um momento mais marcante, né? Mais concreto, uma compreensão mais profunda de Deus, tornando aquilo que é abstrato, tornando isso mais palpável, mais visível, não é mesmo? Isso é o propósito de Deus, ou esse é o propósito de Deus. Quando nós vamos para a parte de segunda-feira, nós temos aqui o título Deus das Maravilhas. O texto apresentado na lição de segunda-feira é Josué 3, do verso 6 ao 17. Não iremos ler o texto todo, então eu separei para vocês aqui do verso 14 ao 17. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Olha que interessante esse texto. Trazem muitos pontos importantes aqui para nós analisarmos. Mas vamos analisar um ponto que é apresentado, que é as variações sazonais do Rio Jordão. O que significa isso? Significa dizer que o Rio Jordão, quando você se apresenta a ele hoje, visitando o Rio Jordão hoje, na atualidade, ele é um rio tremendamente estreito. E aqui nós vemos que o comentário adicional da lição de professores diz assim: hoje, ao visitar o Rio Jordão, é difícil imaginar o desafio que sua travessia representou para Israel há milênios, porque é um rio raso, é um rio pequeno, estreito, e as pessoas que vão se batizar no Rio Jordão têm que procurar, às vezes, um local mais profundo para que consiga afundar a pessoa totalmente na água. Ou seja, que fato importante ou interessante era atravessar o Rio Jordão naquela época. Mas aqui diz assim, em primeiro lugar, a irrigação para fins agrícolas e para o consumo humano ao longo dos 360 quilômetros do leito do rio reduziu consideravelmente seu tamanho e sua vazão, porque na época de Josué esse rio era muito mais extenso. Né? E, em segundo lugar, a celebração da Páscoa logo após a travessia indica que o cruzamento do Rio Jordão ocorreu na primavera, quando o rio podia ter até 1,6 km de largura em algumas áreas, resultado do derretimento da neve nas terras altas. Esses dados mostram que atravessar esse grande corpo d'água, como correntes fortes e até detritos, não foi um milagre menor do que a travessia do Mar Vermelho. Então, o que nós notamos aqui com esse comentário e com outros comentários bíblicos também, é que com o derretimento das geleiras, era a época de colheita, época de início da primavera, nós percebemos então que havia grandes enchentes que tornavam aquele rio um rio intransponível de forma humana. Ou seja, muito perigoso, a correnteza poderia carregar casas, poderia matar pessoas, levando detritos, árvores. E esse era o momento em que o povo atravessa esse rio, que é o Rio Jordão, que chega a 1.600 metros de largura em sua área. E nós então percebemos que o milagre aqui é evidenciado como um milagre na sua abrangência, como a travessia do Mar Vermelho. E isso é muito importante.
Então, as nuances do mar e dos rios para os cananeus também eram importantes. As pessoas daquela época viam o rio ou o mar como um centro de habitação dos deuses, dos seus deuses, porque eles acreditavam que eles agiam ali. Baal era considerado o deus da chuva e o deus dos mares, que lutava contra a deusa Iã, a deusa do mar. E Marduk, na mitologia babilônica, cria que Marduk tinha derrotado Tiamat, que era a deusa das águas. E nós vemos aqui o comentário: na mente do povo do Antigo Oriente, como os cananeus, o mar tinha nuances mitológicas. Era o lugar de onde vinham suas divindades quando as forças do caos eram subjugadas por deuses mais poderosos. E aqui apresentado, de acordo com o mito cananeu, Baal, que era o deus patrono da terra, tornou-se o deus supremo da tempestade quando derrotou Iã, a palavra para mar em hebraico. Ou Marduk, na mitologia babilônica, ele destrói Tiamat, né, que também era deus do mar. Assim, no pensamento politeísta antigo, as nações venciam batalhas na terra porque seus deuses patronos venciam batalhas no cosmos. Se Javé, o Deus de Israel, pôde derrotar e submeter tão facilmente aos seus propósitos o poder do Deus do rio em plena enchente, o que faria ele a Baal? E então, o que o povo de Javé faria a Canaã? O que está sendo apresentado aqui é que a travessia do Rio Jordão não era apenas para que o povo visse que Deus é poderoso, mas também era para enviar uma mensagem aos povos cananeus, ao povo cananeu que morava além do Jordão. Porque o grande propósito de Deus era apresentar para eles que era um Deus que, anteriormente, ele era o Deus que vencia os deuses egípcios quando tirou eles do Egito, e agora quer apresentar também para o povo, tanto para os israelitas como para os cananeus, que ele é o Deus que é mais forte do que os deuses cananeus, do que os deuses babilônicos. Ele é o Deus que abre o mar, que tem poder sobre os deuses do mar, os deuses da mitologia cananeia, e é o Deus que não tem um território limitado geograficamente, mas é um Deus que governa todo o universo. É um Deus que não existe limitações para ele. O seu domínio não é restrito a nenhum território. Toda a terra pertence a ele e toda a terra está sob seu domínio. E ele é o verdadeiro dono e o Senhor do mundo. É o que é apresentado em Josué 3, verso 11 e 13. Ele é o Senhor de toda a terra. Então nós vemos também o status de Deus sendo apresentado aqui, né? O status de Deus. A diferença essencial entre as divindades cananeias e Javé, e que o seu domínio não é um domínio restrito. Isso era para apresentar ao povo que eles não estavam lidando com um povo fraco, mas um povo forte que tinha um Deus forte. O que a travessia milagrosa do Jordão nos diz sobre o Deus a quem servimos? Então vamos ver a resposta aqui para essa pergunta. A travessia do Jordão demonstra o poder e a fidelidade de Deus, mostrando que ele é capaz de controlar a natureza e de cumprir suas promessas. Deus é capaz de controlar a natureza, abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, o povo atravessou em terra seca. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele acalmou o mar, mandou o vento parar, né? Ele tinha total controle e tem o total controle sobre a natureza e ele cumpre as suas promessas. Nós vemos que Deus é o Deus que envia fogo na história de Elias sobre o altar. É o Deus que controla a natureza, os elementos naturais. Além disso, reforça a importância da fé e da obediência, evidenciando que quando seguimos a vontade divina, testemunhamos milagres e o cuidado constante de Deus em nossa jornada. Deus queria mostrar para o povo aqui que ele é o mesmo Deus que tirou os seus pais do Egito, fazendo com que maná chovesse do céu, água saísse da rocha, fazendo que uma água que era venenosa se tornasse uma água potável, pronta para saciar a sede daquelas pessoas. Todos os elementos, Deus está mostrando, eu sou capaz de controlar a natureza. Creiam em mim, não fiquem com medo, confiem que eu vou cumprir as minhas promessas e os meus milagres serão constantes. Tendo visto isso, nós podemos ir agora para a parte de terça-feira. Lembre-se
E aqui é o foco central da lição, porque a lição tem como título Memoriais da Graça, e então aqui na parte de terça nós vemos lembre-se, no sentido de que nós precisamos lembrar o que Deus fez. Então, vamos começar com a pergunta 3 primeiro. Por que Deus pediu aos israelitas que construíssem um memorial? Vamos ver então aqui o memorial que é pedido para ser construído. Josué 4, verso 4 ao 7 diz assim: Chamou, pois, Josué aos 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então nós lemos aqui apenas um ponto, né? Sugere aqui ler o capítulo 4 inteiro. Eu li com vocês do verso 4 até o 7, que já é suficiente para respondermos a pergunta número 3. Mas antes vamos ver alguns detalhes aqui. O problema da memória. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de esquecer com facilidade as coisas. De acordo com as pesquisas, quando você lê um livro, você apenas guarda 5% daquilo que você leu. Quando você anota, você ouve, anota as ideias, você tem capacidade de guardar e de memorizar, lembrar de mais coisas. Mas nós, seres humanos, somos débeis por natureza, por causa do pecado que há em nós. Há uma dificuldade, a degradação moral, que nos fazem ser pessoas tardias e com facilidade para esquecer. Então, o problema da memória, a Bíblia diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que o texto diz lembrai-vos da mulher de Ló? É apenas para lembrar a história? Quando a Bíblia nos orienta a lembrar da mulher de Ló, é um convite a refletir sobre as lições da história, a evitar os mesmos erros e aplicar essa aprendizagem na nossa vida. Então é muito mais do que uma lembrança superficial. É um chamado à transformação e ao crescimento espiritual. Quando a Bíblia fala lembra-te do dia de sábado, é porque ele sabia que nós seres humanos somos constantemente levados pela vida e temos a tendência de esquecer. Ele diz, lembra-te do dia de sábado. Você precisa constantemente lembrar, porque o sábado mostra que Deus te criou. Então você vai se lembrar, porque é um dia de consagração. Então o conceito de memória na Bíblia ele é dinâmico, porque ele abrange mais do que apenas o processo cognitivo de recordar informações. Não é apenas recordar informações, mas é colocar o processo, é agir, porque eu lembro, eu sou chamado a lembrar, mas eu também sou chamado a viver de acordo com a minha lembrança. Então quando a gente pensa em memória na Bíblia, ela envolve muito mais do que apenas lembrar fatos. Ela está ligada à experiência, ao aprendizado, à transformação e até à ação, como lembrar de promessas, de lições espirituais, e isso gera um impacto prático na nossa vida, tá certo? Então, quando a Bíblia fala que Deus lembrou do seu povo, né, lá que estava lá no Egito, no Êxodo capítulo 2, é uma maneira de expressar que ele agiu em favor deles, demonstrando cuidado e intervenção. Ele agiu, ele entrou em ação para libertar o seu povo. Não é que Deus tivesse esquecido literalmente do seu povo, mas sim que ele estava prestes a manifestar sua ação de libertação. Isso é o mesmo que nós vemos em algumas expressões idiomáticas, quando a Torre de Babel e o povo começa a criar aquela confusão, fazendo aquele grande zigurate, e Deus diz assim, desçamos e confundamos a língua deles. Não quer dizer que Deus realmente precisa descer, mas é o sentido de que Deus ele entra em ação para mobilizar, ele interage com a humanidade, né? Então esse é um ponto importante. E algo que eu gostaria de ressaltar para vocês, que aqui está falando sobre lembrança, a importância de lembrar. No Espírito de Profecia diz assim no livro Caminho a Cristo: conservemos sempre vivas na memória todas as ternas misericórdias que Deus tem tido para conosco, as lágrimas por ele enxugadas, as dores que suavizou, as ansiedades que desvaneceu, os temores que ele dissipou, as necessidades que supriu, as bênçãos que concedeu
e fortalecemo-nos assim para tudo quanto nos aguarda no restante da nossa peregrinação. Então, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado, não é verdade? Isso está em Eventos Finais, na página 47. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Então, olhem só, você precisa conservar na memória sempre as lágrimas que Jesus enxugou, as dores que ele suavizou, a ansiedade que ele desvaneceu, os temores que ele dissipou, as necessidades que ele supriu, as bênçãos que ele concedeu. E isso vai ajudar você na caminhada, no futuro, né? No restante da sua peregrinação. E isso é muito lindo. Nunca devemos esquecer do que Deus faz por nós e através de nós. Então podemos aqui ver agora a questão dos símbolos. Qual era o símbolo? O povo passou o Rio Jordão, foi escolhido um de cada tribo, uma pedra para cada um de cada tribo, totalizando 12 pedras, e eles erguem um altar. Esse altar serviria para que as gerações futuras pudessem saber do que Deus tinha feito ali para o povo, né, através da libertação. Os símbolos espirituais conectam o ser humano com o divino. Então nós temos símbolos hoje espirituais na igreja que nos conectam com Deus. A ceia do Senhor, o batismo, o culto, a doxologia, os hinos cantados, as orações, os aniversários, os casamentos, a unção, a ordenação. Todo esse simbolismo tem um objetivo. Qual o objetivo? Conectar-nos com aquilo que é sagrado, com aquilo que é espiritual. Então, vamos à pergunta 3 aqui. Por que Deus pediu aos israelitas que construíssem um memorial? Deus pediu aos israelitas construírem um memorial para que as futuras gerações se lembrassem dos feitos maravilhosos que ele realizou, especialmente a travessia do Jordão. Isso tinha o propósito de fortalecer a fé do povo, promover a gratidão e evitar o esquecimento dos milagres divinos, mantendo assim a fidelidade e a conexão com Deus ao longo do tempo, né? Então, por isso que nós vemos que o conceito de memória na Bíblia ele é dinâmico, ou seja, ele não é algo parado, mas é algo em movimento, porque abrange mais do que apenas o processo cognitivo de recordar informações. Não é apenas recordar, mas está interligado à experiência, aprendizado que vai impactar de forma prática na vida. E isso que é o interessante, porque Deus ele toma providência, ele guia o povo, os faz atravessar o Mar Vermelho, os faz atravessar o Rio Jordão, ele age em favor deles, e isso tem um caráter ativo da memória divina, de como Deus age em favor do seu povo. Então, eles deveriam evitar os mesmos erros. As gerações futuras deveriam evitar os mesmos erros de seus antepassados. E por isso eles precisavam lembrar, não esquecer. Quando nós lembramos, nós temos a tendência de permanecer no caminho e errar menos. Bom, é isso que a lição quer passar para nós aqui nessa parte de terça-feira. Vamos agora para a parte de quarta-feira. A parte de quarta-feira tem como título Esquecimento. Vamos ver aqui, tem muitos textos para serem lidos, e a pergunta 4 e 5. Vamos ler Josué 4, verso 21 a 24, que diz: E disse aos filhos de Israel, quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, a qual secou também perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Quando nós vamos para Josué 3,7, nós vemos os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam cultos a Baalins e ao poste ídolo, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Salmo 78, verso 7. Salmo 78, verso 11. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim povos te louvarão para todo sempre. Então o que nós temos aqui? Olhem só, a idolatria, ela é na verdade uma ingratidão, que é baseada na amnésia espiritual. Quando você se esquece de Deus, a sua tendência é fazer deuses
a fazer ídolos e idolatrar esses ídolos por esquecer-se de Deus. E isso demonstra sua ingratidão. Você é ingrato porque esqueceu do que Deus fez na sua vida. É isso que a lição quer passar aqui. Então, olhem só, quando nós vemos também esses textos aqui adicionais, Juízes 2:10 diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Está vendo? O povo se esqueceu, o povo não conhecia a Deus, porque não estava constantemente se deparando com aquela história, refletindo nas histórias de seus antepassados. Ou quando nós lemos Juízes 8:34, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Não se lembravam. E por não se lembrarem, isso os levou ao quê? Os levou a períodos de apostasia, de disciplina divina, de invasões de inimigos, de exílio e perca das bênçãos do Senhor. Então nós notamos isso aqui. Outro texto aqui de Salmo 45, verso 17, aqui à frente eu coloquei, aqui temos um padrão que se repete ao longo da história de Israel. Qual o padrão? O esquecimento de Deus leva à apostasia, à idolatria e, eventualmente, à queda e ao cativeiro. Esse ciclo serve como um alerta para nós também, mostrando como é essencial manter viva a memória das obras de Deus e da sua fidelidade. Assim nós evitamos cair nos mesmos erros que caíram nossos pais, nos mesmos erros que caíram os personagens bíblicos. É por isso que nós temos a Bíblia como um memorial. A Bíblia é um dos maiores memoriais que existem, porque você pode ler, você pode refletir, você pode analisar. Isso reconecta ou conecta você com o plano original de Deus, alinha você com os propósitos divinos. Então nós podemos ir para a pergunta 4, e a pergunta 4 é: por que é tão importante lembrar os feitos poderosos do Senhor? E aqui a resposta: esses memoriais, como o de Josué, são muito importantes para manter viva a lembrança dos feitos de Deus e para transmitir essa herança espiritual às gerações futuras. Da mesma forma, a arquitetura, os símbolos da igreja ajudam a criar um ambiente propício à adoração, reforçando essa conexão com o sagrado. E, de fato, quando a gente muda esses elementos, também pode influenciar a forma como as pessoas percebem o culto e a espiritualidade. A forma como as pessoas percebem o culto e a espiritualidade pode mudar de acordo com o cenário que elas estão. Então nós vemos aqui que o ritual, o altar, tinha um propósito: conectar a mente das pessoas ao sagrado. O culto na igreja reconecta você com Deus. É importante você ir ao culto, tomar parte no culto. A maneira que você está no culto, isso leva você também a ser um adorador. Você não está ali apenas para consumir um sermão. Quando você está em casa e assiste apenas o culto de casa, você estaria sentado, você não fica em pé para cantar o hino, você não está participando daquele culto de forma ativa, mas você está assistindo como se fosse um consumismo apenas. Mas quando você está na igreja, você participa, você se ajoelha, você fica em pé, você canta, você diz amém, você diz glória a Deus, você concorda com o que está sendo dito. E tudo isso e esse ambiente é propício para a adoração e reforça a conexão com o sagrado. Você não está num ambiente para consumir, mas você não está num ambiente para participar, para adorar. Porque quando nós adoramos, quem é a verdadeira plateia é Deus. A igreja, o pregador, o cantor, o ministro de louvor, as pessoas que estão no auditório, todos estão adorando a plateia que é Deus e os anjos. Então, nós não vamos à igreja para assistir um culto, mas vamos para prestar culto. E todo esse ritual, todos esses elementos espirituais é para conectar você com o divino e fazer você ter essa visão mais marcante, mais concreta, tendo compreensão mais profunda de Deus, tornar aquilo que é abstrato mais palpável e mais vívido na memória e na mente, fazendo sentido para você, para as pessoas que estão ali na igreja, tá bom? Então esse é um ponto importante. Agora nós temos um texto ainda adicional aqui na lição, que é 1 Coríntios 11, 24 e 25. E tendo dado graças, partiu e disse, ou seja, se refere aqui a Jesus partindo o pão na Santa Ceia. Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus, ele orienta-nos a participar da ceia como algo memorial, que nos reconecta com o que ele fez por nós na cruz do Calvário, entregou sua vida, o símbolo do suco de uva como seu sangue, o pão como símbolo do corpo,
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24 e 25. E aí vem a pergunta 5. Por que sempre devemos lembrar o que Cristo fez por nós? Sem isso, as demais coisas ainda têm algum sentido? Então, olha só, sem reconhecer e lembrar constantemente o sacrifício de Cristo, todas as outras coisas perdem o verdadeiro sentido, pois a vida cristã tem o seu centro na obra de redenção, que possibilita o perdão, reconciliação, renovação, restauração, vida eterna. Assim, manter essa memória viva nos ajuda a não perder o foco e a continuar firmes na caminhada espiritual. E nós, então, podemos ver que uma maneira de você não esquecer é você adorando a Deus todos os dias. Você tendo culto prático dentro de casa, se você tem um memorial gravado na vida dos seus filhos, fazendo o culto todos os dias, incentivando eles a lerem a Bíblia, a decorarem textos bíblicos e recitarem no culto familiar, fazendo o culto do pôr do sol à entrada do sábado e ao fim do sábado. Isso são memoriais visíveis, concretos, que ensinam nossos filhos para que na próxima geração eles tenham devoção, eles adorem ao Senhor de forma verdadeira. Indo para a parte de quinta-feira, além do Jordão, nós temos aqui os textos de Mateus 3 e Marcos 1, Mateus 3, verso 16 e 17 e Marcos 1, verso 9, que remetem para o momento do batismo de Jesus. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Jordão. Nós percebemos então que o batismo ele é instituído no Novo Testamento. Existiam rituais de purificação também no Antigo Testamento, ou pelos fariseus antes da vinda de João Batista, de Jesus. Mas quem vai trabalhar a ideia de batismo de uma forma mais concreta é o apóstolo Paulo, e ele vai dizer em Romanos 6 que o batismo tem alguns significados, e um dos mais significativos é que o batismo representa aquilo que Jesus fez por nós. Morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então o batismo ele representa a nossa morte para o pecado, o nosso sepultamento nas águas, né, no tanque líquido, e a ressurreição para a nova vida, ou seja, renovação, novo começo, segunda chance, um recomeço, né? E nós vemos que Jesus ele participou desse memorial que é o batismo. Por que ele teve que se batizar? Porque batismo significa arrependimento dos pecados, mas Jesus nunca teve nenhum pecado. E João Batista não queria batizá-lo porque disse: olha, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus disse para ele: olha, deixa por enquanto isso, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus ele quis dar o exemplo no batismo, o exemplo do que ele fez, para que as pessoas entendessem que existem memoriais na vida que fazem sentido. Então vamos para a pergunta número 6, nós veremos aqui como esses escritores do Novo Testamento descrevem o significado simbólico e espiritual do Rio Jordão. Então os escritores do Novo Testamento mostram que o batismo de Jesus no Rio Jordão simboliza a purificação, renovação e a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus, né? É a sua identidade sendo apresentada no batismo de Jesus, quando ele é batizado, quando ele também é apresentado pelo Pai naquela voz audível, ali naquele momento, como Filho amado, o Espírito Santo que desce sobre ele como pomba. Os autores do Novo Testamento, como Paulo, vai falar que assim como o povo foi batizado no Mar Vermelho, no Rio Jordão, assim Jesus também foi batizado, e ele apresenta essa comparação no livro de Hebreus e em outros livros. Então é um momento de transição espiritual, de revelação pública da missão de Cristo. Assim como no mundo atual existem rituais de passagem nas mitologias, aquelas pessoas que vivem entre os indígenas, aqueles rituais de passagem para a vida adulta, como o aniversário, as debutantes, rituais de passagem. Na vida espiritual existem também memoriais que mostram a mudança, a transformação, que marcam um ciclo no tempo importante. Por exemplo, eu tenho gravado na minha memória a data de 20 de março de 2004, que foi a data
em que eu e meus pais fomos batizados. Eu já tinha meus 15 anos de idade e foi um momento marcante na minha vida. Foi um divisor de águas na minha vida. Então, olhem só, os memoriais têm importância espiritual. Então, nós podemos agora ir para as considerações finais e pense comigo, quais são os memoriais pessoais da graça de Deus? Assim como Israel levantou pedras em Gilgal para lembrar as ações de Deus, nós também podemos levantar memoriais espirituais, não de pedra, mas de testemunho e experiência com Deus. Tenha um diário espiritual, anote resposta de oração, datas de livramento, momentos em que você sentiu claramente a presença de Deus na sua vida. Isso vai fortalecer você, vai fortalecer a sua fé nos momentos difíceis. Quando você estiver passando por um momento difícil, você irá até aquele diário espiritual ou diário de gratidão e você vai reler esses fatos. Isso vai te ajudar a manter claro na sua mente a presença de Deus nos momentos difíceis. Aqui uma forma prática de você trazer os memoriais para a vida. Santificação e preparo. Antes da travessia do Jordão, Deus pediu ao povo que se santificasse. Isso mostra que antes das grandes bênçãos, Deus quer corações limpos. Então reserve tempo diário para confissão, para consagração pessoal, para oração. A santificação não é um evento, mas é um processo contínuo de entrega a Deus. Então se entregue, porque Deus queria que o povo se santificasse para atravessar o Jordão. Você precisa se santificar para atravessar, para conseguir saltar pelos obstáculos da sua vida. Então nós temos aqui também, lembrar é agir. Na Bíblia, lembrar não é só trazer algo à mente e agir conforme essa lembrança. Quando lembramos do sacrifício de Cristo, isso deve produzir em nós gratidão, arrependimento e missão. Então quando meu pai falava comigo quando eu era criança para que eu fizesse alguma tarefa em casa, na lavoura, cuidasse dos animais, ele chegava à tarde e me perguntava assim: Wanderson, você lembrou de fazer o que eu te pedi? Sim, senhor, eu lembrei. E ele fosse até o local e não visse que a tarefa estava completada, ele poderia me perguntar: mas você não disse que lembrou? Sim, eu lembrei, apenas não fiz. Ou seja, não faz sentido. Se eu me lembrei, eu deveria ter feito. Então é isso que quer dizer. Quando na Bíblia fala lembrar, não é só trazer algo à mente, é agir conforme essa lembrança. Quando lembramos do sacrifício de Cristo, isso deve produzir em nós gratidão, arrependimento, missão, mudança de vida. Então, cada vez que nós participamos da ceia do Senhor, não é apenas um rito ali, é um chamado à coerência e à transformação de vida. Não é apenas comer o pão, tomar o suco, é um chamado à coerência, a viver de acordo com os princípios bíblicos. É a transformação de vida. Educar as próximas gerações. Como podemos educar as próximas gerações? Deus mandou erguer memoriais para que os filhos perguntassem: o que significam essas pedras? Nós podemos hoje ensinar nossos filhos, netos, jovens da igreja, a agir de acordo com Deus. Compartilhe o testemunho de fé. Conte as suas histórias espirituais, como Deus providenciou para você no passado, como Deus te guardou, como Deus te ajudou a sair daquele problema, como Deus te manteve. Isso perpetua a herança espiritual e mantém viva a chama da esperança no coração das novas gerações. E aqui novamente eu digo, faça o culto familiar, culto do pôr do sol, coloque os seus filhos ou as pessoas da família para decorar textos bíblicos, mantenha um diário de gratidão. Tudo isso é um memorial que ajuda a fortalecer a vida espiritual nos dias atuais. Ser memorial vivo, testemunhando. Hoje nós somos o memorial vivo da graça de Deus, como diz 2 Coríntios 3, verso 2 e 3. Então viva de forma que a sua vida conte a história da redenção. A sua vida vai contar a história da redenção em suas atitudes, palavras, no seu relacionamento. Isso vai apontar Cristo no seu dia a dia. Prepare-se para as travessias finais. A travessia do Jordão simboliza o preparo para o fim da jornada, que é a entrada na Canaã celestial. E então mantenha viva a esperança da volta de Jesus. Cada ato de fé, cada memória da graça hoje é um lembrete de que logo atravessaremos o Jordão dessa vida e entraremos no lar eterno. Que coisa linda, que coisa magnífica. Ou seja, estabeleça os memoriais na sua vida e você também colherá as bênçãos do Senhor. As gerações futuras, os seus filhos amarão ao Senhor. Agora, se você apenas investir neles de forma secular, comprando videogames caros, pagando
TV por assinatura para que eles tenham desenho à vontade, filmes à vontade, mas não investir no que é espiritual, comprando livros, incentivando-os a fazer o culto familiar, incentivando-os à leitura, incentivando-os ao devocional pessoal, incentivando-os a estar na igreja, nos cultos regulares, a participar de algum departamento da igreja, eles nunca terão memórias afetivas e memórias espirituais. Por isso, exerça a sua fé e crie memórias espirituais nos seus filhos. Deus abençoe você e nos encontramos aqui para estudar a Bíblia na semana que vem. Até lá!